picos assim de estresse, de ansiedade. E realmente tiveram 5 dias consecutivos que eu acabei descontando na comida. A comida foi realmente a válvula de escape. E o pior, que eu sempre comento com vocês, que a gente tá com um problema e aí a gente tenta resolver o problema querendo dar uma aliviada na comida, e aí a gente acaba comendo muito, muito, muito. E aí o que acontece? A gente não tem só aquele problema que a gente tinha que resolver, mas a gente tem o problema e a questão depois do mal-estar que a gente sente após a compulsão alimentar. O problema das pessoas de hoje é que elas, geralmente, quem não passa por compulsão alimentar acha que você deve ser feliz comendo a quantidade que você quer, comendo o que você quer, só que ninguém sabe o que você passa logo após, a sensação que você passa logo após. I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo. Hoje eu vou passar mais uma dica do meu processo de emagrecimento e vou falar de 2 assuntos de grande influência nesse processo, que é a ansiedade e a compulsão alimentar. Você tá ansiosa, vive ansiosa, não sabe como resolver isso? Ou já passou por compulsão alimentar, está passando? Comenta aqui embaixo. Antes de eu contar sobre o processo de emagrecimento da ansiedade, né, onde entrou a ansiedade e a compulsão alimentar, deixa eu resumir rapidamente a minha história. Eu sempre fui uma criança muito medrosa. Eu acredito que desde quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já era medrosa. Quando ela estava gestante de mim, ela sentia muito medo. E acredita que passou para criança, né, essa sensação. Na minha vida, praticamente toda, eu sentia muito medo, e medo de tudo. E o medo tem 2 tipos de medo: aquele medo que te protege, aquele medo que é mais da sua imaginação, mais uma fantasia. E eu vivi esses 2 tipos de medo, mas eu tinha mais o medo da fantasia, o medo imaginário. E eu acreditava muito que aquele medo fazia parte da minha vida, que aquele medo fazia parte de mim. Tentava, orava, pedia a Deus pra tirar aquele medo, só que eu não sabia como resolver aquilo. Como resolver essa situação? Passando o tempo, continuava com medo, e o medo ele trava, né? Não tem como você ser uma pessoa corajosa se você tem medo. O medo ele pode estar ali na parte inicial, mas quando você desempenha um papel, dá passos, você vai dando espaço para coragem. O meu medo ele subiu por um estágio maior. Meu medo se tornou uma síndrome do pânico. Então, em determinada situação, eu me sentia com muito medo e parecia que eu ia morrer. Que ia acontecer o pior dos piores comigo naquela situação. Que ninguém ia me salvar, que ninguém ia me ajudar. Então, na minha vida eu tive que trabalhar na fase adulta, eu tive que entender algumas dinâmicas, entender que eu tinha que encarar esses medos, que não fazia parte de mim o medo, como eu acreditava que o medo fazia parte da minha personalidade. E aí tive que ir destravando vários medos. Na minha insatisfação, um certo momento da minha vida, eu fiquei muito insatisfeita na minha vida profissional, não estava me encontrando, e aí eu descontava na comida. E esse descontar na comida foi me gerando um transtorno alimentar. Essa fase difícil da minha vida me gerou um transtorno alimentar, onde aquela insatisfação eu jogava tudo na comida. E aí começou a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela te causa dor, constrangimento, arrependimento, e é algo que tem uma frequência. Tá? Tem muitas pessoas que descontam na comida, mas não chega a ser um transtorno, é um descontar. No meu caso, foi um transtorno pela sequência de ações, pela sequência que aconteciam, comer exagerado, esse descontar na comida. E eu sentia tanta dor, eu comia absolutamente muita quantidade de comida, que eu ficava até com falta de ar. Doía tanto que minha barriga ficava estufada e eu sentia uma falta de ar. E aí eu começava a chorar,
pelo arrependimento de ter comido tanto. Quando me deu um estalo, cheguei no meu peso máximo, após uma compulsão alimentar, refleti sobre mim, sobre o que eu estava fazendo comigo, sobre a situação. Eu vi que eu precisava mudar minhas emoções, mudar quem eu era, para poder encarar de fato e ter uma vida melhor. Aí veio a pandemia, todo mundo ansioso, todo mundo estressado, todo mundo descontando a comida, tive picos de compulsão alimentar. E eu resolvi, nessa época, na verdade um pouco antes, estudar comportamento e mentalidade, porque eu não queria ficar mais vivendo o efeito rebote. E quando você começa essa sequência de compulsão alimentar, volta. A comida começa a te dominar, a comida começa a ter um controle sobre a sua vida. E a compulsão alimentar, depois eu comecei a acreditar que fazia parte de mim. Você está ansiosa, você está com medo, você não é uma pessoa medrosa, você não é uma pessoa ansiosa, você não é uma pessoa compulsiva. A gente começa a ter posse daquilo que a gente fala. Então, a vida toda eu falando, eu sou medrosa, eu sou ansiosa, aí eu tive transtorno alimentar, eu sou compulsiva. Você começa a tomar posse daquilo e achar que aquilo é seu. E na verdade não é. Eu tô aqui pra te falar que você não é medrosa, você não é ansiosa, você não é compulsiva, você está. É um estado. E todo estado pode ser revertido. Graças a Deus que nós podemos mudar. Graças a Deus que nós podemos dar novos significados a fatos da nossa vida. Então, eu só pude entender isso entendendo mais sobre mentalidade e comportamento, que eu me aprofundei e eu vi que realmente eu precisei ter consciência daquilo que eu estava fazendo. Consciência de que os meus pensamentos estavam moldando ali o meu comportamento e as minhas ações e me gerando um resultado. Quando eu entendi isso, eu comecei a trabalhar forte nos meus pensamentos. Eu comecei a trabalhar forte no meu comportamento. Mas nem aceitar, nem ficar brigando, sabe? Quando eu passar por um momento mais ansioso, mais estressante ou mais compulsivo, ficar brigando comigo. Não, eu entendi que eu precisava ali aceitar o momento, a situação, refletir sobre e buscar novas soluções para não ficar nesse ciclo. E hoje eu falo pra vocês o quanto minha vida mudou, o quanto minha vida mudou. Não é que eu não tenho problemas e não deixo de passar por problemas, ou não tenho estresse, ou não tenho momentos tristes. Eu tenho, mas eu tomo sempre a consciência se aquilo vai ou não me fazer bem. Quando a gente está com compulsão alimentar, parece que a gente fica sem sentido. É só aquilo, é só aquele momento de prazer. Porque você quer tirar toda dor, eliminar toda dor, todo pensamento triste, toda dificuldade, todo problema. Você quer descontar, você quer ter aquele momento pra você aliviar suas tensões. É por isso que a maioria das pessoas, você já viu aquela frase assim? Ah, meu dia foi muito estressante, eu mereço um doce. Ah não, tô passando por um problema, eu mereço comer. Você começa a justificar as suas ações. Você começa a se justificar. Não, eu tô passando por um momento difícil, eu vou comer. E aí você não consegue entender a raiz do problema, não consegue solucionar a raiz do problema e o resultado é a comida. A comida não é o problema. O problema vem antes da comida. A comida é o resultado de um problema. Quando você começa a se conhecer, a entender, a trabalhar suas crenças, você começa a destravar e a entender que a solução não é comer exageradamente. De fato, a comida, ela traz muitas sensações maravilhosas, né? A comida traz memórias, a comida traz momentos de prazer, certamente, gente, certamente. Só que você precisa entender que ela não é a solução final para você, entende? Você pode ter momentos para apreciar a comida, para comer, não tem problema nenhum. Só que o problema tá no exagero. Você pegar os seus problemas e descontar com força na comida. Você sempre vai dar passos para frente, aí vem a compulsão, você volta. E aí, quando você passa por uma compulsão alimentar,
você se sente arrependida, com vergonha, frustrada, e aí você acredita que não vale a pena mais lutar por você. Quando você passa por um momento de compulsão, você se entrega e fala, isso não é pra mim, eu vou continuar com a vida que eu estou vivendo. E aí você se conforma, e aí você se contenta, e aí você não busca voltar ativa. Uma das coisas muito importantes que eu quero que você entenda, você que está passando por um momento ansioso, um momento de compulsão, tem várias coisas que você pode fazer. Inclusive, movimentar seu corpo é uma das coisas que eu sempre falo. Gente, movimenta seu corpo. Joga esse estresse na atividade física. Começa a meditar, começa a buscar atividades que tirem o foco ali da dor. E não a comida. Buscar o lado espiritual é importantíssimo. Buscar atividades que te envolvam, que façam você também sentir esse hormônio do prazer, assim como a comida faz, a comida libera aquele hormônio, a comida faz com que você se sinta bem. Busque atividades que liberem também esse hormônio do prazer, da alegria, mudar a perspectiva das coisas. E é assim, você caiu, levanta, não fica muito tempo parada no chão não, levanta, ergue sua cabeça de novo, mais uma chance, mais uma oportunidade. Porque se toda vez que vier uma compulsão alimentar, um momento ansioso, você desistir, você sempre vai ficar assim, desmotivada com a sua caminhada. Sempre olhar o próximo passo. Teve um momento ansioso, descontou na comida, teve um momento de estresse. Qual é o próximo passo que eu vou dar? O que eu vou fazer nas próximas horas, nos próximos momentos? Dá um descanso pro seu corpo e depois volta ativa. Não fica se cobrando, não passa aquele momento depois se cobrando, se martirizando. Toda vez que você passa por um problema, você fala, putz, eu sou fraca, eu não vou conseguir vencer. E aí você dá mais estímulos para você continuar no mesmo lugar. Então, uma das coisas importantes aqui, caiu, levantou. Faça atividades que te fazem se sentir bem e volta. Eu encontrei uma sensação maravilhosa na dança. Lembra que eu mostrei para vocês no Diário da Dieta? Eu dançando. Eu me sentia muito bem, quando eu saía da dança eu me sentia feliz, eu me sentia animada, com a energia lá em cima. E é isso, a gente tem que buscar prazeres nas atividades certas. Focar em novas atividades, focar em novos exercícios, botar nossa mente para trabalhar em outros lugares que não seja comida, porque a comida ela vai te causar mais problema. O exagero na comida vai te dar mais indisposição, vai prejudicar a sua saúde, vai te deixar com a autoestima lá embaixo, cada vez mais você vai perdendo suas roupas, seu ânimo, seu foco. Então eu falo, não é a comida em si, é o exagero. E a gente sabe o quanto, na compulsão alimentar, o quanto de exagero tem. Só você sabe a quantidade de comida que você come. Só você sabe o quanto você está aguentando e se sentindo pesada. Eu quero você aqui com a cabeça levantada, combinado? Faça novas atividades, faça uma lista de novas atividades e caiu, levanta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos assim como esse, falando sobre esses temas que eu acho de grande importância. É um tema que eu fico muito feliz que eu consegui encarar e ter uma nova visão sobre ele. E assim como eu venci a compulsão, venci a ansiedade, a cada dia, né? Eu falo assim, que ela sempre vai estar batendo na porta, mas a gente tem que saber lidar e encarar de uma nova forma, tá? E conta aqui um pouquinho da sua história, que eu quero te conhecer. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. E não se esqueça que eu sempre estou esperando vocês aqui, viu? Grande beijo e até a próxima. Tchau!